Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula para você que vai montar as suas coisas e você vai usar ferramentas. Então o tema desse vídeo é segurança. Como não se machucar, como não machucar os outros, como não causar dano ao seu ambiente de trabalho. Então se você está assistindo esse vídeo no YouTube, você pode já deixar seu like aí para prestigiar e você pode se inscrever no canal se não é inscrito. Nós trazemos bastante vídeos desses temas aqui. E se você está assistindo como parte de um curso ou videoaula no site, assim como no YouTube, você também pode deixar comentários ou perguntas, tanto no site como aqui no YouTube. Qualquer coisa essencial ou importante que você precisa saber está na descrição do vídeo. Então expanda ela e você pode ver informações que podem ser perguntas que você tem e não foram talvez ditas, tipo links ou sites que você precisa saber. Então vamos lá ao tema importante. O primeiro tópico de segurança é relacionado a queimaduras. Eu tenho aqui duas ferramentas que podem causar esse tipo de dano a você quando estiver montando seus projetos. O primeiro é a pistola de cola quente. Talvez você já tenha visto isso na sua casa. Tem vários formatos e tamanhos. Nós temos uma videoaula que vai falar sobre essas ferramentas usando elas, tá? O tema aqui agora é só segurança. Então eu vou deixar na descrição do vídeo ou nos cards aqui, ou na sequência do curso eu vou deixar esse vídeo operando essas ferramentas, dando algumas dicas de uso. Mas agora o que é mais importante é o seguinte: queimadura. Sim, você pode se queimar e se ferir de duas maneiras quando está usando a pistola de cola quente. Uma delas, ela tem essa região aqui de aquecimento e ela esquenta. Você pode acidentalmente se encostar sobre ela e causar uma lesão. Mesmo que uma lesão não seja grave e seja fácil de curar, no momento que você se queima, o seu corpo ele causa uma reação imediata que é um susto. E nesse susto você pode acabar causando outros tipos de acidente, como derrubar coisas, cair de algum lugar, ou se espetar, ou se cortar, enfim, quebrar alguma coisa. Então o aquecimento que pode provocar queimaduras, ele pode ser danoso tanto pelo dano físico, como também pelo susto, e pode causar danos colaterais. Então muito cuidado tanto com essa parte aqui de operação, como por exemplo com o resíduo que sai da nossa pistola de cola quente. Ele é quente, então ele sai derretido daqui, né? E isso, quando ele pinga na sua pele, ele vai causar um desconforto e algumas lesões, dependendo da sensibilidade da sua pele. Então sempre procure manusear com cuidado. Já vou dar uma dica sobre ferramentas de aquecimento após apresentar uma outra que já não é tão comum nos lares, mas você eventualmente vai acabar comprando se você for um hobbyista, principalmente dessa área de Arduino e montagens, que você vai montar seus próprios circuitos, que é o ferro de solda. O que ele faz? Ele também esquenta, só que nesse caso aqui ele esquenta toda essa parte metálica, né? E principalmente essa ponta aqui, que é onde você vai encostar uma mistura de chumbo com estanho, e ele vai derreter a uma temperatura relativamente alta. Esse sim, esse queima muito mais do que a pistola de cola quente. E ele ainda tem um agravante. Enquanto a cola quente ou o bico da pistola, se ficar em contato com alguma parte, tipo plástico ou papel, pode causar só uma deformação, esse aqui, se ele ficar em contato com qualquer coisa combustível, ele pode causar incêndios. Não precisa nem dizer que por causa disso as lesões na pele dele ou no corpo são muito maiores. E contém ainda o mesmo problema. O respingo da solda ele é muito quente. Imagina chumbo derretido pingando na sua pele. Os sustos são bem mais intensos e a chance de se machucar é maior. Então duas coisas sobre ferramentas de aquecimento. Na verdade qualquer ferramenta elétrica, mas essas aqui principalmente. Parou de usar? Desliga da tomada. Tá? Existem modelos, conforme você for adquirindo, que eles têm chaves, né, de ligar e desligar, seja no próprio corpo da ferramenta ou na base, né? Então você precisa, ou você usa essas chaves e desliga, quando sair, vou atender o telefone, fazer alguma coisa, desliga, pessoal, olha para a bancada, atenção, para segurança, a atenção é uma coisa muito importante. Então é o seguinte, espero que por mais simples que seja isso, você esteja anotando. Anote aí no teu caderninho se você está fazendo curso conosco, porque isso cai nas avaliações abaixo. Riscos de queimadura, o que eles podem ocasionar. Se você tiver algum outro comentário ou algum caso onde você acabou sofrendo um acidente desses e quiser comentar para nós aqui, contar nos comentários, fica à vontade, tranquilo? Outra coisa que é interessante sobre essas ferramentas é que elas são elétricas, né? Isso é um outro risco importante.
Muito cuidado com a tomada onde você vai usar. Não pode ser uma tomada frouxa, que já está numa situação assim complicada, né? Então, procura usar tomadas boas. Outra coisa importante, qualquer aparelho, não importa se é uma ferramenta ou não, que você for tirar ou colocar na tomada, não segura por aqui, porque essa parte aqui da tomada, do plug, já foi feita. Você pode ver que tem até um esqueminha aqui para você segurar bem, né? Um pega. E isso foi feito justamente, não é de graça, é para facilitar você tirar e colocar na tomada. O que acontece se você ficar puxando pelo cabo? Essa parte, como ela não é reforçada, ela vai acabar quebrando. Duas coisas que podem acontecer. A primeira delas, você fica sem a ferramenta, você vai ter que consertar isso aqui. E a segunda, que é a pior, você acaba provocando um curto-circuito que pode derreter, ou você pode tomar um choque elétrico na hora que você puxa e o cabo elétrico fica vivo aqui, né? Fica sem essa capa de proteção. Então, por favor, nunca puxe nada da tomada pelo cabo. Vai ali sem preguiça nenhuma e puxa pelo plug. Vamos para o próximo tópico, então? Nosso próximo tópico é cortes, furações e esmagamento. Então, os próprios nomes já dizem que eles não são nada legais. Aqui eu tenho para vocês algumas ferramentas. Por exemplo, aqui eu tenho uma chave chamada estrela Phillips. Tá? Ela tem esse formato que parece uma estrelinha de 4 pontas. Eu tenho aqui um pegador de componentes, é uma pinça. Um alicate, um modelo de alicate, existem vários, dezenas de modelos. E um modelo de estilete, é uma lâmina cortante, acho que você já conhece isso. Pessoal, isso aqui provavelmente já deve ter visto na escola ou algum escritório. Gente, não precisa dizer que é perigoso o manuseio disso, mas como é que eu faço então para me proteger usando essas ferramentas? Vamos começar pelo alicate, tá? Que é a questão dos esmagamentos. Né? Na hora que você estiver manuseando um alicate qualquer, por exemplo, você vai cortar alguma coisa, alguns têm a função de corte, você vai cortar alguma coisa, muito cuidado para não ficar com uma parte do corpo, tá? Perto, eu estou usando aqui a mão, mas pode ser, por exemplo, a barriga, o braço. Porque quando isso aqui estiver fazendo o corte, quando você estiver fazendo, por exemplo, um corte de alguma coisa ou amassando alguma coisa, uma hora isso pode escapar ou cortar, né? E aí o que acontece? Ele fecha o bico, ele vai estar com o bico mais ou menos assim. Na hora que fechar, isso vai dar um esmagamento incrível. Pode ser na ponta do dedo, pode ser na unha, pode ser numa parte do corpo e vai causar uma lesão. Então você tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa também, às vezes você está cortando algo aqui e a ponta está encostando em outro lugar e ele pode acabar esmagando inadvertidamente algo que você não queria esmagar. Então é importante essa questão para vocês terem cuidado. Não menos importante é a questão do manuseio de ferramentas, por exemplo, chaves de fenda ou esse tipo de ferramenta assim pontuda, que você tem que fazer alguma força nesse sentido, né? No sentido axial. Então, o que geralmente acontece, e isso vale também para as furadeiras, eu já vou mostrar uma para vocês aqui, é que você nunca ficar com a mão atrás do que você está apertando. Ou então, se você está firmando muito, está segurando uma caixinha aqui, né? E está fazendo força. Uma hora essa chave vai escapar, ou pode escapar, e ela vai penetrar na tua carne, né? Ela vai fazer um furo. Eu já vi colegas meus sofrendo esse tipo de acidente. E é feio, pessoal. É feio, porque a força que você está fazendo, isso aqui é pontudo, ele vai penetrar rasgando a carne. Então, isso é uma furação. E mesmo que não seja na tua pele, toma muito cuidado onde você estiver furando coisas. Ou parafusando, porque na hora que isso escapa, ele vai direto na parte de baixo. Então pode ser uma coisa sensível que você não queria que isso acontecesse. Né? Pode ser uma coisa com vidro, pode ser uma base sensível e você vai acabar provocando um dano, uma furação naquilo ali. Então muito cuidado quando estiver trabalhando, quando você estiver fazendo apoio, usa alguma outra coisa, um alicate ou algo para segurar, que você não tem que colocar a mão ou o braço ou o corpo por trás. Tá? Mesma coisa quando alguém estiver trabalhando contra você e você estiver atrás dessa pessoa. A chance de você se machucar é muito grande, né? Sobre furações e cortes, é muito parecido a questão do corte pela questão de precisar muito de uma base. Existem dois tipos de corte, né? Existe o corte tipo tesoura, que também você pode acabar se cortando se você não tomar cuidado, ou cortando o que não devia, né? Quantas vezes eu estava cortando um papel, bem legal, tô cortando aqui, quando vi eu cortei o papel de baixo, ou a parte de baixo do tecido que eu não queria, e estragou tudo. Então muito cuidado, atenção, o segredo para segurança é a atenção. Então quando você estiver cortando algo, mesma coisa, às vezes o pessoal tenta usar tesoura para furar, né? Ou acontece a mesma coisa, você pode acabar se furando ou se cortando. Atenção ao que está por baixo, esse é o segredo, anota aí, atenção ao que está por baixo.
Na questão de cortes com esse tipo de lâmina, com facas, por exemplo, você provavelmente vai precisar de uma base, né, para fazer o teu corte. Não precisa dizer que não pode ficar com a mão embaixo, né, gente? E outra coisa, aqui é um detalhe importante sobre cortes com estilete, ou facas ou similares, né? Aqui eu tenho uma base, eu comprei essa base, ela é feita de um material especial que ela absorve os cortes, ela meio que arranha, mas ela é meio macia também, então ela absorve o impacto da lâmina, assim eu protejo a minha mesa contra cortes e arranhões e também faço um corte bem melhor. Ah, mas eu não tenho isso, eu não quero comprar, não posso comprar. Não tem problema, gente. Pega um pedaço de caixa de papelão grosso, né, com uma certa bitola, põe embaixo e faz os teus recortes. A hora que ela estiver bem recortada, você vira e a hora que tiver, descarta. Pô, papelão é uma coisa reciclável, né? Eu usei muito. Talvez você tenha em casa também, uma coisa que pode ser útil, é um pedaço de cerâmica. Um pedaço grande de uma cerâmica, sei lá, de 30 por 30 para cima já é legal para você fazer cortes. O ruim da cerâmica é que ela acaba estragando o fio, aqui a pontinha do corte, muito rápido, né? Mas enfim, o corte fica bem preciso, né? Só que você vai ter que... Isso aqui também tem uma coisa que é interessante, essas lâminas de estilete, elas têm seções. E essas seções elas têm que ser trocadas, porque ele vai perdendo o fio nessa ponta aqui, ó. Então você vem com um alicate aqui, né? Geralmente o que você faz para fazer essa troca? Para poder ter uma questão de segurança também. Você pega, deixa a parte que você quer quebrar mais perto e rente aqui dessas partes que são metálicas ou mais duras do corpo. Segura com um alicate bem rente aqui a marcação e tira fora, olha só. E cuidado no descarte dessas coisas, gente. Não vai colocar no lixo comum, isso aqui pode cortar alguém que for manusear esse lixo. Seja ele um reciclador, o cara que trabalha na coleta, ou você mesmo, ou sua mãe. Então cuidado ao se descartar desse tipo de coisa, tá? Usa uma caixinha, eu digo assim, pro maker ele tem que ter uma caixinha de lixo para se livrar de coisas desse tipo. Pecinhas que quebraram, de eletrônica, né? Não precisa nem dizer que baterias e lâmpadas não se descartam no lixo comum, né? Mas eu digo assim, pedaços de chumbo, de cobre, pecinhas queimadas de eletrônica, junta tudo, esses farelos e coisa, junta tudo nessas caixinhas, depois faz um pacotão enorme e descobre um jeito certo, né? E ambientalmente correto de se descartar disso. Não joga no lixo comum, tá? Aí você tem aqui renovada a pontinha do seu estilete. Isso corta muito, gente. Não precisa fazer nem força para você causar uma lesão muito feia. Então pratica bastante o uso. E sempre que possível, use o estilete com base e uma régua guia. Eu recomendo muito as réguas metálicas, mas se você não tem qualquer coisa reta, pode usar. E muito cuidado, porque às vezes você está fazendo algum tipo de força com a régua e ela escapa e vem por cima. Então, a direção que está o seu dedo pode ser uma direção de corte. Quando você estiver fazendo muito força para fazer um trabalho, as chances de sofrer um acidente são muito maiores. Então, de novo, anota aí. O que precisa para segurança é atenção. Outra ferramenta que você pode vir a usar, que também tem aquela questão de furar você, são as furadeiras. O nome já é sugestivo, né? Ela serve para furar coisas, mas ela pode furar você. O modelo que eu tenho aqui é chamado comumente de parafusadeira e ela tem essa versão, ela pode tanto fazer giro para um lado como para o outro, né? Então ela pode ser muito usado para tirar e colocar parafusos, né? Vários tipos de parafusos, é só trocar essa pontinha aqui. Mas ela também serve como furadeira, que é sempre num único sentido. E os dois riscos que existem com relação a ela, além de você colocar a mão aqui e o dano ser severo, né? Você acabar se perfurando, ou então machucando, estragando uma coisa que tem atrás. Acontece muito nas casas você furar a parede para colocar, por exemplo, um quadro e acabar furando um cano d'água ou de eletricidade. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Mas algo que acontece por ela ser uma ferramenta girante, no caso aqui ela é até relativamente lenta, mas existe uma que tem uma velocidade bem alta, é você trabalhar muito com ela próximo ao corpo. Por exemplo, aqui a camiseta. Aí você tá lá trabalhando a roupa, né? Daqui a pouco ela escapa e ela simplesmente agarra aqui e ela enrosca, tá? Ela faz isso aqui de um jeito, olha só, já tá enroscada, ó. E ela vai acabar indo direto ao teu corpo e perfurando a parte do teu corpo se você não conseguir desligar. E isso é tão rápido, gente, que às vezes não dá nem tempo de tirar o dedo do gatilho. Eu vou inverter aqui, ó, pra soltar. E agarra mesmo, tá? Pode ser na tua calça, na manga da camisa, na barra da camiseta. Então muito cuidado, não se debruça muito em cima com roupas soltas quando estiver fazendo furações.
tá? E algumas têm um sistema de trava. Nisso você se assusta e aperta a trava que ela não desliga. Então você solta o gatilho, mas ela continua girando. Eu já vi pessoas causarem danos bem feios na barriga utilizando esse tipo de ferramenta, né? Essa aqui é uma ferramenta relativamente grande, ela é semi-profissional a profissional. Existem umas furadeirinhas que você pode comprar em lojas eletrônicas que são bem pequenininhas e não são... Essa aqui no caso é a bateria, né? Mas tem umas que são ligadas à tomada. Essas outras pequenininhas, elas são legais porque elas têm uma fontezinha de alimentação, que nem até a do Arduino serve, né? Você pode trocar entre eles. E ela é bem mais segura de trabalhar, ela usa broquinhas e ferramentas bem mais finas. Então anota aí, cuidado para não trabalhar com ela muito perto ao corpo e também para não furar a tua pele ou causar algum dano embaixo de alguma coisa quando você estiver furando algo. Então nosso terceiro e último tópico sobre segurança, anota aí, evitar a todo custo os curtos-circuitos ou as ligações erradas à rede elétrica. Então vamos por parte, pessoal. Quase todos os vídeos aqui no canal ou nos meus cursos eu vou estar usando pilhas, baterias ou no máximo uma fonte que é ligada na rede elétrica. Por que isso? Para evitar todo custo que você saia pegando seus aparelhos lá. Ah, eu quero abrir meu DVD. Se você tiver um DVD velho em casa que não funciona, eu quero ver como é que funciona. Aí você abre ele. Aí você pega essa desgraça e liga na tomada com ele todo aberto. Por favor, gente, não faça isso com nenhum tipo de aparelho. Não liga nada aberto e desmontado na rede elétrica. Eu vou ensinar vocês em nenhum momento a fazer esse tipo de coisa aqui. Nem nos meus cursos presenciais nós vamos fazer isso porque é muito perigoso. Quem faz isso tem curso e tem tempo de serviço, sabe o que está fazendo. Você que está começando, não faça. Combinado? Então anota isso também. O curto-circuito é uma coisa assim, é um contato acidental entre partes que não deviam se encostar. Então quando você estiver montando os seus projetos, muito cuidado para ver o jeito que você ligou os fios. Sempre que possível, use baterias recarregáveis ou pilhas, ou no máximo, use as fontes de projeto, tá? Elas vão ser sempre especificadas, o valor delas, né? Isso você compra em qualquer loja especializada e elas são específicas para o nosso projeto. Elas já são fabricadas, têm seus plugs bonitinhos. Muito cuidado ao manuseio da fonte, tá? Tanto no colocar e tirar da tomada, como no fio, o estado do fio, para evitar que ela possa também estragar o teu projeto se ela tiver com algum defeito. Mas é importante, sempre que possível, se você não puder usar pilhas e baterias, fica caro, use fontes seguras. Nada de ligar coisas para ver como é que funciona. Ah, o que será que acontece se eu colocar esse Arduino na tomada direto, sem uma fonte? Por favor, cara, você sabe que não vai dar certo, então não faz. Né? Se ninguém nunca mostrou dando certo, porque não faz? Porque ele precisa disso, senão ele vai explodir na tua mão, pode até te arrancar a mão fora ou causar... Não sei se pode dizer uma coisa pior, mas pode acontecer um acidente muito grave. Então para que brincar com isso, né? Segurança não se brinca. Anota aí. Então eu espero que você tenha entendido essa questão dos riscos que a gente corre, né? Você pode se queimar, você pode se esmagar, você pode se furar, você pode se cortar, você pode tomar um choque elétrico. Tudo isso, ou queimar as suas coisas, né? Tudo isso se você não usar as ferramentas do jeito certo e com muita atenção e paciência. E uma dica final aqui para nós encerrarmos. Não pode ter bagunça, tá? Ah, eu vou fazer um projeto, né? Então o que eu faço? Eu limpo toda a mesa onde eu vou trabalhar e coloco só o que eu vou usar. Isso é disciplina e ajuda, porque quando tem poluição visual, você acaba se perdendo. Ah, onde é que está o negócio? Já começa a ficar estressado e cansado. E daqui a pouco a chance de você parar de prestar atenção no que você está fazendo é muito grande e as chances de acidente também aumentam. Outra dica importante sobre segurança. Ah, tô com dor de cabeça, tô triste, tô cansado, tô com fome. Não começa a montar nada. Tá? Porque esse seu estado emocional ou fisiológico, ele atrapalha a questão de segurança. Isso vale para a tua vida profissional, para toda a vida. Tá? Tenta fazer uma outra coisa enquanto não passa o teu mal-estar. Vai se alimentar, por exemplo, vai descansar um pouco. Né? Tenta fazer uma coisa mais leve, né? Se for obrigatório você fazer alguma coisa, tipo no emprego, que você não pode escolher muito. Mas tenta achar um jeito de não se meter numa situação muito perigosa que por causa da tua falta de atenção, de cuidado ou capricho, você pode acabar se machucando. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Se você estiver no YouTube, deixa o like aí. Um grande abraço para vocês. Até o próximo, onde a gente vai ensinar um pouquinho sobre o manuseio de alguma das ferramentas apresentadas aqui.